Ok, né? Testando. Olá, Letícia. Boa tarde, todo mundo. Olá. Olá, Adriana. Muito boa tarde. A gente vai começar mais uma live da Semana da Dança. E tudo certo aí? Som ok? Luz ok? Muito bem. Eu sou a Marina Carleal. Eu coordeno a Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Deixa eu só ver aqui se essa lente estava embaçada. Olha aí as coisas melhorando. Melhorou? Oi, Raicinha. Olá, gente. Então, boa tarde. Eu sou a Marina Carleal. Eu coordeno a Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Essa semana a gente está fazendo uma programação especial da Semana da Dança. E eu queria falar um pouquinho sobre a Vila. A Vila é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, administrado pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, a Secultfor, e em parceria com o Instituto Cultural Iracema. Lá na Vila funcionam várias escolas, 4 escolas. A escola de dança que eu coordeno junto com a equipe, a Isabel e a Silvana. A gente tem a escola de teatro, a escola de circo e a escola de audiovisual. E essa semana é uma semana especial porque a gente comemora o Dia Internacional da Dança, que foi ontem. E só que lá na Vila a gente faz a semana inteira. É programação não só na Vila das Artes, mas também em várias instituições da cidade, do estado e do país, né? É um dia internacional, então todo mundo está falando sobre isso. Para mais informações do que aconteceu em Fortaleza e no Ceará, vocês podem acessar o site semanadadanca.com, que tem muitas programações interessantes lá. O que a gente tem feito aqui na Vila? Essa semana inteira a gente fez um convite para os coreógrafos que fizeram obras no curso de formação básica em dança, que é o nosso curso de crianças e adolescentes. Então a gente começou na segunda-feira com o Matheus Brusa, que foi o nosso primeiro coreógrafo do curso de formação básica lá em 2012. Depois a gente falou com a Andrea Pires, com a Valéria Pinheiro. Ontem nós tivemos um encontro muito bonito com muitas professoras do curso de formação básica que também ajudam nessa criação, né? Participam ativamente, criam ativamente dentro dessa escola. E hoje a gente vai falar com mais um coreógrafo. O curso de formação básica já formou 2 turmas. A primeira turma foi formada em 2017 com o espetáculo Lança. A gente vai conversar com esses coreógrafos amanhã. E a segunda turma foi formada com o espetáculo Monobloco, Fortaleza em Monoblocos, dirigido pelo Vanilton lá, que a gente vai conversar com ele hoje. Os espetáculos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. A gente teve um probleminha, mas já estão voltando para o ar, tá? Então, a gente sabe que tem muita gente procurando, mas não se preocupem, logo, logo vai estar aí no ar. Então, agora a gente vai conversar com o Vanilton. Eu vou chamar ele para trocar uma ideia aqui comigo. E se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, a gente está escutando vocês aqui pelas linhas, tá? Eu também queria dizer que a gente chamou muitos alunos e ex-alunos para essa conversa. Espero que todo mundo consiga chegar aqui hoje. Deixa eu chamar ele. Então, né? Enquanto isso, vocês podem fazer chuvas de corações. Mas lembra que essas chuvas de corações, às vezes, dificultam a nossa conversa, tá? Olha só, tá entrando aí. Estou aqui. Cadê você, Ó, Marina? já estou te escutando. Eu não me vejo, só vejo você. Ainda não, eu também não te vejo, não. Mas tá aqui Peraí, eu dando vou sair, sinal vou que tá. pedir para entrar de novo, tá? Tá bom.
Vamos lá. Teste 1, agora vamos fazer o teste 2, né, gente? Aqui aguardando, né? E vou falando logo do Vanilton. O Vanilton é um pesquisador em dança, bailarino, né? Que transita no país há um tempo, estudando danças urbanas e a mistura disso com a dança contemporânea. Ele tem uma vinda aqui para Fortaleza frequente, já trabalhou com várias instituições daqui, vários artistas. E a gente começou esse trabalho ano passado para a formatura da turma de 2019. E foi muito interessante e foi muito bonito o encontro de todo mundo. Aí eu estou aguardando ele entrar aqui para a gente conversar mais. Será? Algo aconteceu. É emoção. Emoção ao vivo. Olha, Uhum. te escuto. Eu também te escuto e vejo você, mas a minha imagem não está saindo. Não entendi por quê. Mas você me escuta, né? Escuto, te escuto super bem. Hum, Será que não bom, vai sair nunca? Vai sair sim, né, essa imagem. é estranho. Tua câmera está ativada, né? Isso Cheguei. confere. Eu cheguei, você? Ah, oi. Oi. Oi, João. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, Marina? Tudo certo, estamos aqui, né? Em Fortaleza chovendo, bem diferente. Ó, Estava aqui falando, Vanilton, da Semana da Dança, né? Em Fortaleza uhum. e nessa programação que a gente está fazendo aqui na Vila. E falei um pouco de você, mas acho que essa conversa de hoje é para a gente falar do Monoblocos, né? Que foi o espetáculo que você ajudou a construir, propôs aqui para a escola ano passado, na formatura da turma do curso de formação básica. E aí eu queria saber de você, assim, falar um pouco de como que foi esse trabalho na vila, conhecer as meninas, os rapazes, né, também, e Sim. as professoras, e tudo isso que você já conhecia um pouco mais nessa proposta da montagem. É. Então, eu tenho um tempo grande assim de relacionamento com Fortaleza, né? Então, já trabalhei com muitas pessoas, já dei muitas aulas. Sei lá, eu acho que a primeira apresentação que eu fiz em Fortaleza foi na Bienal, provavelmente deve ter sido 2009, sei lá, no 2008, 2007, alguma coisa assim, sabe? Então, desde lá eu mantive essa relação. E acabou que a relação como professor, ela foi, talvez foi a relação mais frequente, né? Nessa relação de ir, das aulas, né? E daí acho que foi a primeira vez que eu voltei nessa relação como coreógrafo, como coreografar um trabalho para alguém, sabe? Mas foi uma experiência bem interessante, porque eu acompanho a comunidade de dança do Ceará há um bom tempo. Então, talvez o Ceará seja um dos estados que eu mais conheço a cidade. Isso é bem curioso, sabe assim? Às vezes eu escuto alguma estatística do estado do Ceará, aí fala Sobral, fala Itapipoca, eu já mais ou menos localizo no mapa do Ceará onde que é cada cidade e quem produz dança nessa cidade, sabe? E acaba que sempre me deixou muito curioso o estado como um todo, porque tem uma comunidade de dança muito ativa e difere um pouco dos outros estados. Ela, por exemplo, Minas Gerais, tem pontos muito concentrados assim de produção de dança, mas de dança contemporânea, né? Tem, claro, as cidades têm escolas e tudo, mas não tem a mesma unidade, a mesma comunidade, a mesma comunhão que eu acho que o Ceará consegue ter de alguma maneira, sabe? Então sempre me deixou muito curioso. O ano passado foi a chance de me aproximar mais da vila e ver mais de perto a equipe, ver mais de perto o programa, conhecer os profissionais, conhecer os professores, e foi uma experiência muito bacana. Tanto de ver as meninas, depois de ter passado por esse percurso de formação, quanto também de estar trabalhando com as professoras.
É muito legal você falar isso, porque realmente é uma grande rede, né? O que acontece aqui no Ceará. Prova disso é que eu estava falando antes. A gente fez um site da Semana da Dança de Fortaleza, mas ela amplia até outros estados, aí, como você falou, Itapipoca, Paracuru, Trairi, Itapajé. Então, todo mundo junto faz um movimento bonito aqui, né? E a gente se conhece, a gente troca, a gente colabora. Então, realmente é um prazer fazer dança aqui no Ceará. Eu sou muito feliz por causa disso também. Deixa eu te perguntar outra coisa. O Monoblocos, ele não nasceu necessariamente para palco, né? Então, fala um pouco para a gente como é que foi essa tua pesquisa, como é que está sendo, né? Essa pesquisa do Monoblocos e dos desdobramentos múltiplos que vão acontecendo aí, né? Desde as tuas pesquisas teóricas até, por exemplo, as experimentações de rua e essa versão para palco. É, acho que assim, a primeira coisa é pensar que, acho que quando a gente produz um trabalho, uma coreografia, né, daí você faz um release, que geralmente é o release oficial, acho que o nome e o release são coisas muito importantes, porque eles vêm à tona e isso cola com o que as pessoas veem do trabalho. Então, essa colagem, isso interfere na percepção que as pessoas têm do trabalho. Mas assim, um release, o nome, ele nunca dá conta de todo o trabalho. O trabalho em si, ele sempre apresenta mais dimensões. Bom, eu sou professor no curso de dança da Federal de Uberlândia, né, do bacharelado de dança, então estou sempre orientando também alunos para fazer TCC e também sou doutorando pela UFBA. Então tem essa dimensão da pesquisa acadêmica. Então, às vezes, as pessoas elas pegam um trabalho que, independente do release, da argumentação principal do trabalho, elas se apropriam de um aspecto específico. Por exemplo, a técnica, como as pessoas se organizam, qual que é o figurino do trabalho, né, Marina? Às vezes as pessoas elas fazem esses recortes da pesquisa. Eu acho interessante que, assim, no caso do Monoblocos, ele começou porque teve um momento que eu trabalhava muito nas ruas. Porque alguns festivais e algumas cidades na América Latina, algumas cidades na Europa, estavam fazendo muitos festivais na cidade. Então, por conta disso, eu comecei a estar muito nesses locais, via festivais. Então, eu não só apresentava os trabalhos, como também ministrava cursos. Então, isso foi entrando e chegou um momento que isso virou uma pergunta para mim, na relação do corpo com a cidade. E isso balizou a minha feitura do mestrado. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado aqui na Federal de Uberlândia, eu elaborei uma série de exercícios que eram propostas, uma proposta de formação na relação corpo-cidade. Então, isso norteou o meu mestrado. Depois, eu peguei o mestrado e desdobrei no Monoblocos, que foi um projeto que eu provei no edital da Petrobras. Enfim, aí estreia o Monoblocos, fiquei circulando com um grupo fixo, e depois o grupo ficou mais móvel, ficou mais fragmentado, depois avancei para uma lógica de residência. Mas tudo sempre pensando nesse trabalho sendo apresentado na rua, né? E daí, quando vocês me convidaram para apresentar um trabalho, eu fiquei muito pensando nessa possibilidade de colocar um Monoblocos também, e a gente avançou em levar ele para o palco. E daí, o que é interessante pensar é que não é incoerente. Não é incoerente pegar um trabalho que foi criado para a rua e deslocar ele para o palco, porque foi a chance de dar uma outra dimensão para o trabalho, focar em outra questão. Então, ali, o foco não foi pensar no corpo na cidade, mas pensar como que as pessoas se articulavam. Por exemplo, eu não estava presente com vocês todo o tempo, né? Então, nesse momento, eu estou no doutorado pesquisando justamente esse processo de remontagem de trabalhos à distância, quais características esses trabalhos podem ter, que podem ser remontados com mais facilidade. Entendeu? Eu estou muito mais nesses usos, por exemplo, do jogo, da improvisação, de coreografias de tarefa, que são elementos que já começaram a ser muito explorados na década de 60 com a dança pós-moderna americana. A dança contemporânea no Brasil bebeu muito disso, principalmente via Europa, né? Então, são esses aspectos que eu acabei pontuando mais com vocês no segundo semestre. Porque quando você falou que o Monoblocos veio, né, das ruas, dessa tua inquietação com as ruas, traz para a gente aquela estrutura que a gente conseguiu desenhar. Você veio primeiro fazer uma residência, fez experimentos na rua, né? A gente fez algumas coisas na praia, nas praças, e isso foi construindo esse percurso dentro da escola também,
dessa qualidade de movimento, desse pensamento movente que você traz no teu corpo e na tua pesquisa, para que chegasse até os estudantes, né? Então, para chegar até essa turma aí de formatura. E aí eu fico pensando que foi muito desafiador, porque era e é um vocabulário específico, né? Eles tiveram que estudar e trabalhar bastante, né? E aí tem a Gisele nesse processo que estava ali na assistência, né? Para que essa movimentação ficasse bacana e que o tanto que eles aprenderam nesse percurso, né? Muita É, coisa para falar desse espetáculo como processo de formação também. eu acho que tem uma coisa interessante que, apesar da gente não estar na rua, ou não dar ênfase na cidade, a gente teve pouquíssimas experiências durante o processo de montagem com a cidade, com as meninas, né? Mas, de qualquer maneira, o trabalho, a movimentação dele, ele vem de uma experiência de cidade. De quando eu falo cidade, eu estou falando das características que, por exemplo, o piso da cidade que a gente apresenta tem. E daí, assim, quando eu pensei no monoblocos, e mesmo no meu mestrado, uma proposta de formação, é que me deixava muito encucado a questão que, geralmente, a formação das pessoas em dança se dá num espaço fechado. Esse espaço fechado, não todo lugar, mas é comum as pessoas em escola de dança terem, por exemplo, um piso de madeira. Eu lembro, por exemplo, que no espaço da Quasar, em Goiânia, eles tinham um piso emborrachado. E quando eles iam apresentar no palco, e eu lembro que eles também foram no Ceará e fizeram isso, né? Eles colocavam uma pequena espuma debaixo do linóleo. Então, assim, essa relação de piso, ele configura um outro corpo, ele configura uma outra técnica, ele configura um outro jeito de lidar com esse corpo e esse chão nessa relação. Mas, para além disso também, existe toda uma questão que é uma questão de previsibilidade. Então, se eu trabalho dentro de uma sala quadrada e que eu sei que não existe nenhum obstáculo naquela direção, eu tenho um tipo de atenção que é diferente esses dois aspectos, né, da relação do corpo, da relação diretamente com o piso, que dá um tipo de tônus, e a relação da previsibilidade, que é da percepção do espaço, como a gente captura o espaço, eles estavam também no trabalho. O trabalho ele carrega essa historicidade. Então a gente acabou dialogando com as meninas, então exigiu delas um tônus mais elevado. E a Gisele, ela trabalhou muito bem, porque ela, apesar de não ter experiência monoblocos anterior, ela tem muita pegada, ela é bem braba. Ela tem um tônus também carregado, né? E foi muito importante, porque fez uma colagem, ela conseguiu captar muito bem o espírito do trabalho. Sim, e também falar da Gisele me faz lembrar de todos os outros colaboradores, né? Você falou do figurino, teve o Arthur também que colaborou no figurino, que é um estudante da universidade, né? Essa parceria que a gente faz. Teve o Walter Façanha fazendo a luz, que também faz muita diferença. Teve muito tempo da Muito gente bom. pensar nessa luz, né? E outra coisa também que eu lembro do programa, daquela ideia gráfica, né? Que o Leandro desenvolveu tão bem, assim, É, de reorganizar aquelas ideias num tangram, num jogo também, né? Então, lembrar dessa equipe que a Vila faz, assim, tão bacana de colaboração. Muito bom isso. é. Bom, eu sempre acho que pensar em mais pessoas, assim, trabalhar em coletivo é muito bom, sabe? Por mais que, por exemplo, alguém assina a obra como coreógrafo, mas assim, essa troca constante eu acho que é muito bom. E talvez, assim, na dança contemporânea, uma das coisas que a gente herdou tem a ver justamente com essa noção da própria hierarquia entre as funções e como as pessoas se articulam. Então, a gente tem um histórico de questões como processos criativos, processos em colaboração. Então, por mais que a gente, às vezes, tenha essa relação ainda de quem que é o coreógrafo, quem está ensaiando, ainda assim a gente herdou essa vontade de troca que vem desse histórico da dança contemporânea e que quando eu vejo um trabalho como esse, eu vejo que apareceu, porque também está no histórico dos profissionais que estão na vila. Sim, sim, com certeza. E me fala uma coisa, como é que tá agora o teu estágio de pesquisa do Monoblocos? Como é que agora você está entendendo essa questão?
de pesquisar e de como que está isso na teoria e nas práticas? Ele foi para algum outro lugar depois dos palcos? Então tá assim, eu estou escrevendo o doutorado, né? Então o meu doutorado agora, a pesquisa foi para uma discussão que tem a ver, que eu chamo de coreografias coletivas para grupos não existentes. Então, eu tenho olhado no meu histórico e o Monoblocos ele guarda isso, que ele é uma coreografia que existe. Então, provavelmente, tanto vocês vão poder dançar mais tempo, né? Quanto eventualmente eu vou dançar em outros lugares. Então, por exemplo, um pouco antes do Ceará, eu fiz ele no Peru, levei lá e dancei em Lima com as pessoas de lá. No ano anterior, tinha ido para o Equador, tinha feito lá, e por aí vai. Uma série de lugares que ele aconteceu. Mas ele não é um grupo que existe. Não é um grupo que existe. O que eu percebo é que outros trabalhos que eu fiz também têm um pouco dessa característica, e outros criadores também têm feito isso, né? Então, nesse momento do doutorado, eu fiz o levantamento de trabalhos como o do Marcelo Evelyn, do Looping Overdub de Salvador, a mesmo do Grua, que é de São Paulo, que acho que já apresentou também em Fortaleza, mas são trabalhos que eles não têm um grupo muito estruturado, articulado, muito fechado. Eles até têm coisas como um pequeno núcleo mais estável, mas eles estão muito trabalhando com uma ideia de absorver o público local, por exemplo. Então, a estrutura do trabalho existe como proposta e ele absorve isso, né? Então, eu estou muito atento a essas coisas, de como que isso funciona. Então, por exemplo, eu estou observando o que eu chamo de estrutura de interação entre os intérpretes. E eu acho que essa estrutura um pouco mais móvel, geralmente ela usa a improvisação, ela usa o jogo, e ela usa uma coisa que na década de 60 foi muito comum, que eram coreografias de tarefa. É muito curioso porque essas três coisas elas estão muito próximas. Então, às vezes, você não consegue muito identificar se a pessoa está usando o mecanismo de tarefa, ou de improvisação, ou de jogo. Elas são muito próximas. Talvez porque as pessoas que usam esses mecanismos, elas têm um desejo muito comum, sabe? Então, eu vou continuar montando os trabalhos e agora eu estou atento em manipular esses mecanismos. Como operar com eles, sabe? Sim, é muito parecido também com a lógica da performance, né? Das ações e tudo Sim. isso, os jogos. Laca, e agora, como que você está se reinventando nesse período? É uma pergunta que a gente tem sempre feito, a gente tem sempre comentado aqui, que é um período que está deixando a gente sempre desafiado, e algumas vezes é mais positivo, outras vezes não, né? E eu queria saber como que você está pensando e agindo sobre isso. É. Então, acho que tem uma dinâmica meio maluca, né? Porque agora, nessa semana, nossa, hoje você me mandou o link da, do Monoblocos, né, para entrar no ar no YouTube, e Sim. eu já achei que era a nossa conversa que era mais cedo, porque assim, aí eu faço parte da ANDA também, que é a Associação Nacional de Dança, eu estou na diretoria. Então, a gente está se encontrando constantemente para resolver, mas eu também estou na coordenação do curso de dança aqui de Uberlândia, então existe muita atividade virtual, entendeu? De muitos encontros, assim, com muitas discussões. Então, todo dia tem live, todo dia tem reunião. Isso é bem impressionante. Vamos ver o que disso vai ficar depois. Como é que vai ser essa articulação, né? Mas assim, aí também tem os afazeres domésticos, né? Então essa vida, ela se cruza mais, às vezes, com essa profissional por conta disso. Ao mesmo tempo, eu tenho mantido muito diálogo com as pessoas da dança, né? Que tem tido que resolver questões de financiamento, como é que é a manutenção da vida. E isso exige também uma articulação coletiva. Então, muito atento com as pessoas da minha cidade, como é que as escolas têm se mantido, como é que os artistas têm se mantido. A gente tem que procurar soluções juntos, sabe? Então, eu penso muito nisso. No intervalo disso, eu faço uma bananeira, subo do sofá, levanto a filha, e eu sei que vai resultar um outro corpo depois dessa experiência, sabe? Mas assim, quando eu comecei a fazer o doutorado, uma das discussões do doutorado era de pensar que eu acabei não indo muito nessa direção, mas que a gente já vem trabalhando com a questão do vídeo há um bom tempo. A gente já vem trabalhando com a interferência do vídeo e da aprendizagem de padrões de movimento desde quando o cinema começou a virar indústria. E depois disso, aparece a TV, depois aparece a socialização da TV, depois aparece o videocassete, aparece a socialização do videocassete, aparece o computador, até chegar no smartphone. Então,
Isso é um dado para a gente pensar que essa nossa percepção de movimento, ela já vem acontecendo há um bom tempo. Tipo, minha filha, ela está super aprendendo a dançar no TikTok aqui há um mês já. Ela sabe sequências muito complexas do TikTok, é muito impressionante. É muito impressionante tudo isso que está acontecendo, né? A gente realmente não tem muita dimensão de como que vai ser depois, que é o que você está falando. Mas o que eu também percebo é que esse momento deixa a gente com outras ideias, né? Então, se talvez não tivesse acontecendo tudo isso, a gente não estaria fazendo essa série de lives, a gente não estaria se encontrando assim. E aí tem esse lado bom também, que eu considero um lado positivo de desestabilizar para a gente se reestabilizar, para a gente repensar, pensar coisas de novo e ver o que vai ficar ou não, né? É um grande saculejo, né, com todo mundo. Eu fico pensando em aproveitar esse momento para essas ideias que você está falando, essas ações, elas fiquem depois e se somem às outras ações que a gente já fazia e que a gente acha que elas devem ficar. Entendeu? Então, eu acho que é um momento, de alguma maneira, e sempre que tem coisas como guerra, coisas assim, as pessoas vão descobrindo outras soluções. Então, eu fico pensando muito nisso. Acho que a capacidade de articular com suportes como a gente está lidando agora, e outros suportes vai ser uma característica dos profissionais depois. Não só de dança, não só de quem trabalha com tecnologia, mas vai ter que ter uma intimidade maior com isso, professores. Não que a gente vai excluir o presencial, mas você vai ter essa camada, ela mais, de repente, mais sobreposta, sabe, em camadas, com presencial, não presencial. Eu acho que é uma coisa que já vinha acontecendo. O que eu fico um pouco muito agoniado de pensar que uma coisa que pode ser ruim depois é que, por exemplo, quando a gente tem as discussões sobre o EAD, algumas Sim, empresas podem achar que o EAD é simplesmente um grupo de PowerPoint, ou um grupo de WhatsApp, entendeu? Que definitivamente não é. Sabe? Essa conexão entre o presencial e o virtual, eu acho que é uma conexão muito boa, mas não dá para sucatear a educação, não dá para sucatear o trabalho. Então a gente tem que ter muito, muito atento com relação a isso. isso aí é uma questão muito séria, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode ter muitas ideias boas, a gente também pode dar um tiro no próprio pé, né? Então, esse cuidado do depois, esse cuidado que o professor tem que ter resguardado seu trabalho, né? Que não pode também virar um curso online e simplesmente o professor deu um curso e não pode mais dar outros cursos porque aquilo ali está público para todo mundo. Enfim, coisas assim para a gente pensar, né, nesse momento. Uhum. Acho que era isso que eu tinha para falar com você. Eu acho que com esses encontros bons, a gente está salvando essas lives e vai publicar essas lives, Legal. deixar disponíveis, né? E eu espero que você tenha gostado. A gente já falou um pouco sobre essa sua relação com Fortaleza, então acho que é, uma vez vindo para cá, a gente cearencia as pessoas, né? As pessoas É acabam verdade. muito parecidos com a gente, pensando do nosso jeito, gostando das coisas que a gente gosta. Isso é um prazer, são as amizades que a gente vai fazendo no caminho. E, bom, agradecer, né? Agradecer a sua participação, pedir para você dar um tchau aí, mandar uma mensagem para as lindinhas que estão assistindo, Bom, né? Professoras, professores e também os estudantes que fizeram parte do espetáculo. E é isso. bacana. Então, quero agradecer o convite. Eu vou continuar acompanhando vocês, tanto na produção dos trabalhos, quanto nas lives dessa semana, com todos os pesquisadores, os coreógrafos, professores, sabe? Como eu já disse, foi um super prazer trabalhar com vocês. Foi muito legal poder participar do momento das meninas, desse momento da formatura, né? Impressionante a energia das meninas, né? Naquela faixa etária, naquele momento da formação, depois de tantos anos juntas, sabe? Então, assim, eu acho que a adolescência passando para a juventude é um momento, assim, fundamental. Assim, eu acho que talvez uma das melhores ideias, as melhores ideias que eu tive na vida foi nessa fase, sabe, assim. Inclusive, eu tive o privilégio de continuar trabalhando com isso que eu me apaixonei nessa faixa etária. Então, eu acho que é um prazer muito grande estar e quase que uma renovação como artista, trabalhar com as meninas
nesse momento da vida dela. Só tenho a agradecer. Isso mesmo. Eu não sei se alguém já tem coraçãozinho aí, já tem gente chorando, Ó, né, que vai acabar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém. Agora é a hora, né? Agora é olha a aí, hora. para muito bem. Olha Muitos aí, a Gi. coraçãozinhos, a Tatá, a Gi. É. Gente, olha, a gente tem alguns minutinhos, você pode fazer uma perguntinha rápida, assim. Só não É. faz um textão. Só não pode ser questão da né, redação do Enem, nem É, perguntar muito sobre essa questão do doutorado, que a pessoa vai ficando cheia de ideia. é, não pode perguntar muito, senão muda o objeto, aí tem que começar tudo de novo, e eu não tenho mais tempo. Tem que defender. Olha aí, a Alice perguntou: qual a situação mais engraçada que você viveu com a gente? Olha, eu tomei uns tombos aí, né? Tipo, eu lembro que um dia eu tava treinando salto com o Saulo, ele me jogou pra cima, eu caí em cima dele. Sabe assim? Mas assim, super faz parte dessa coisa de cair, né? A gente testando uma série de coisas, né? Mas assim, eu não consigo lembrar de muitas coisas engraçadas além disso, né? Eu acho que tinha um ajuste que às vezes era curioso, curioso, talvez não engraçado, mas curioso, o ajuste de gestual, né? Sabe, do trabalho, que era legal, porque como tinha essa coisa de gestual mais forte, às vezes eu chegava, tinha um GT, tinha umas coisas assim, que daí precisava dar uma entortada, mas era curioso como que isso se organizava como um todo. Deixa eu fazer uma última pergunta também, me lembrei aqui. Queria que você falasse um pouco da sensação que foi a estreia, assistir lá, estar lá no teatro. Como foi tudo isso, assim, de estar do outro lado, né? Vendo as meninas ali do lado do Valtinho, na luz, controlando aqui um pouco o som. Como é que foi essa emoção? Assim, assim, eu tenho um histórico de dançar muito os meus trabalhos. Tanto é que eu fiz monoblocos e sempre dançava ele, né? Então, quando eu cheguei aí, eu tinha montado no Peru e no Equador, e tinha sido as primeiras ocasiões que eu não dançava. Eu ficava de fora meio que operando, né? Então ali, já fazia pouco tempo que eu estava vivendo essa experiência. No palco, foi de fato a primeira experiência. Então, a coisa da luz, de ficar ali tentando dialogar com ele, com o Valtinho, e daí ficar operando, era um pouco tenso. Ao mesmo tempo, tem essa dimensão do jogo, do trabalho, né? Então, essa dimensão do jogo é uma coisa que você tem. Às vezes as pessoas pensam que não é mais fácil do que uma sequência. Tem que ter menos treinamento. Vai variar de pessoa para pessoa, mas lidar com o jogo, você tem que ter muito treinamento, principalmente de time de composição. Então, eu ficava um pouco assim angustiado, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que por causa da idade e tudo, eu estou um pouco mais calmo, mas lidar com essa dimensão do jogo é um pouco angustiante às vezes durante a composição acontecendo naquela hora, né? Por mais que tivesse músicas marcando um tempo, ainda assim, a gente deixava muita margem para as meninas criar também, que era importante para a própria formação delas, né? Mas acho que talvez um pouco de angústia disso, mas é muito legal ver as coisas acontecendo. Eu tô lembrando também, eu adoro assistir do palco, do público, né? Eu gosto de assistir do palco também, das coxias, eu adoro. Mas dá uma outra sensação quando eu consigo sentar na plateia para assistir. É uma sensação assim de calma, agora a gente vai ver o que realmente está acontecendo, né? E é muito emocionante para mim. Eu sempre fico emocionada porque o teatro fica muito cheio, aquele teatro é muito Não. bonito. Ele fica cheio demais, o Teatro José de Alencar, e tem uma vibração mesmo, né? Então eu me emociono, eu fico muito feliz, assim, uma sensação de missão cumprida, né? Que dá, não só minha, da equipe inteira. Então eu gosto muito. E aí ter o prazer de ter o coreógrafo na estreia também é muito bom, porque nem sempre é possível, né? Porque, como você falou, você veio, ficou um tempo, a Gisele chegou e também trabalhou, você veio de novo, e a gente conseguiu articular de uma forma que calhasse de ficar até a estreia. Então, acho que isso foi muito bom também. Foi uma coisa bacana, né? Foi uma coisa Só bonita. mais uma coisa que você me lembrou, assim, para pontuar, é isso, assim, que Fortaleza é um dos poucos lugares que tem curso técnico de dança, Uhum. sabe assim? Na minha cidade não tem curso técnico, por exemplo, né? E daí, assim,
eu vejo que algumas cidades têm essa tensão, às vezes, de abrir um curso técnico e interferir na lógica das escolas particulares. Tipo de Sim. público, né, do PV público. Eu não percebia isso em Fortaleza. Ao mesmo tempo, essa quantidade de pessoas presentes, sabe? Foi muito impressionante, assim. E você vê o impacto que tem social da escola na comunidade, entendeu? Além, assim, da escola também, de pensar que você tem um trajeto longo de formação em dança em Fortaleza e no Ceará, né? Do técnico, da graduação, sabe assim? E dos projetos que vão acontecendo também, que também vão dialogando com as pessoas que vão passando por essa formação. Então, assim, eu também fiquei muito chocado, positivamente, com essa interferência social da escola, sabe? Nossa, enfim, muito prazer conhecer todo o projeto. É uma grande coisa, né? Uma grande ação, porque eu fico dizendo, eu sempre repito isso, todo mundo já sabe, que a gente tem cerca de 300 estudantes, né? Mas eu não digo mais estudantes, eu digo que a gente atende umas 300 famílias, porque o que É, acontece é que reverbera em todo mundo. Tem espetáculo, todos os espetáculos são assim, mas algumas vezes a gente escuta, a minha família do interior do Maranhão vai vir para assistir. Na formatura, a família inteira vai, né? E a gente tem muitas pessoas, os acompanhantes, que ficam na escola durante as aulas dos estudantes. Então, a gente é, acaba conhecendo muita gente. Aquilo ali fica uma grande casa mesmo, é verdade isso. legal. Muito bom, então acho que agora sim a gente está na hora de dizer tchau, né? De despedir. É, Bom, agradecer mais uma vez, dizer que é um prazer, que o trabalho está aí, a gente está cuidando dele, né? E deixar as portas abertas para a gente continuar as trocas e seguir aí nesse mundo da dança, de formação, de colaboração, né? E tudo mais. Bacana. Beijo pra todo mundo aí, ó. Tem um monte de gente mandando coração, beijos, coração, beijos, coração. Chuva de coração, né? Eu aprendi isso na última live que eu assisti, chuva de coração. Um beijo Beleza. grande, querido. Vou terminar aqui a Valeu, gente. outro e a gente se vê. Tchau. Valeu, valeu. Tá. Bom, gente, a gente teve aqui com o Vanilton. Muito legal a conversa, né? Queria agradecer a todo mundo que. Sim, sim, os agradecimentos pro Laca, né? Acabou ficando amigo de todo mundo mesmo. Queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora, que assistiu nossa live nessa semana inteira e também hoje. Amanhã a gente vai ter uma conversa com o Ângelo Madureira e a Ana Catarina Vieira, do espetáculo Lança, que foi o primeiro espetáculo de formatura em 2017. Então vai ser muito bacana, vai ser um prazer conversar com eles. E eu queria também dizer para todo mundo que o curso da Cássia Navas está com as inscrições abertas, já está publicado no nosso Stories, começa na segunda-feira. Então, quem tiver interessado ou interessada, é um curso muito bacana e a gente vai estar, eu estou aqui ansiosa para começar. Um beijo para todo mundo, continuemos na programação, continuemos dançando, né? Ontem foi o Dia Internacional da Dança, mas nossa programação vai até amanhã. Ontem também foi o aniversário do Hugo Bianchi, um mestre aqui de Fortaleza. E eu queria também compartilhar o site www.semanadadanca.com, que tem muita coisa bacana, não só da Vila, tem 2 videodanças da Vila lá sendo apresentados, mas tem coisas de outras instituições de Fortaleza, tem também do interior do Ceará. E tem uma página que de ajuda para alguns artistas que estão nesse momento sem condições de se virar sozinhos, né? De se manter sozinhos, tá bom? Então, quem chegou agora, não se preocupe que essa live vai ser salva e vai ficar nos nossos canais, tá? Eu queria agradecer mais uma vez e um beijo para todo mundo. Até amanhã.